Cadê? Certo. Aí, esperar pra mais um minutinho. Mais um minutinho só para o pessoal terminar de pegar. Nossa, o negócio da Defesa Civil que eu recebi aqui no meu celular estava dizendo que era para tomar cuidado porque ia chover. Mas a chuva que eles estavam dizendo aqui, quer ver? Era uma chuva leve. Eu quero saber de onde que é chuva leve. Foi o que eu recebi aqui no recado da Defesa Civil. Chuvas leves, tá bom? Então tá, já que eles definem como chuva leve. Bom, vou aqui compartilhar, vou começar a apresentação. Vou retomar o que a gente estava falando. Fixar o vídeo aqui no cantinho do slide atual. Então, a gente sabe que o tal do óvulo da estrutura feminina tem 8 células, tem 8 núcleos no total. Esses 8 núcleos, cada um tem uma função aí no nosso processo. E na célula masculina, eles têm 3 núcleos, ok? Então, o pólen tem 3 núcleos e o óvulo tem 8 núcleos, ok? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Então, vamos seguir o processo. A gente tem o microósporo, que é a célula precursora do pólen. Esse pólen, quando ele está formado ao final da mitose, ele é um pólen imaturo, ele se matura, ou seja, ele se torna maduro, ele se torna um pólen completo, quando ele tiver 3 núcleos. O primeiro núcleo é um núcleo que vai, quando chegar na estrutura feminina, vai formar o tubo polínico. Os outros 2 núcleos, cada um vai fecundar uma parte da planta. Eu sei que essa parte é bem pirada, tá? Então, qualquer coisa, vocês falam aí que a gente retoma. Na estrutura feminina, o óvulo inicial se divide por meiose, formando 4 células. 3 delas são jogadas fora, uma delas vai para frente. Essa que vai para frente se reproduz 1, 2, 3 vezes por mitose. Então, a primeira é uma meiose, saio de 2N para 1N, e depois por mitose, 1N, 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 1N. Como assim 1N? Cada núcleo desse aqui possui uma única carga genética. Então, cada núcleo possui um N. Xuxi? O que vai acontecer aqui? Tubo polínico, chegou o pólen aqui no estigma. O estigma falou assim, tá, esse pólen é massa, dá para ir até o final. Aí esse pólen forma o que a gente chama de tubo polínico, mas a célula que forma o tubo polínico é aquele primeiro núcleo, ok? Então, o primeiro núcleo é o núcleo responsável por direcionar o crescimento do tubo polínico. Então, é ele quem vai puxar a célula até chegar lá no óvulo. Chegando no óvulo, esse tubo polínico, ele se desfaz, né? A estrutura do tubo polínico se desfaz, aquele primeiro núcleo se desfaz. O primeiro núcleo que chegar, o segundo núcleo que chegar, porque o primeiro foi o do tubo polínico que vai ser desfeito. O segundo núcleo que chegar, ele vai fecundar uma daquelas células ali da mãe. Essa célula da mãe que foi fecundada pelo primeiro núcleo, ele vai formar o zigoto. Então, o zigoto, que é a próxima planta, vai ser formada aqui, ó, pela primeira fecundação. Mas aí tá chegando um segundo núcleo lá, estão vendo?
Então, o primeiro núcleo chegou, foi desfeito, que é aquele que formou o tubo polínico. O segundo núcleo que chegou fecunda uma das células da mãe, formando o que a gente chama de zigoto, que depois vai dar origem ao embrião, que é a nova planta. Aquele terceiro núcleo que está chegando, o que vai acontecer com ele? Ele vai fecundar aqueles dois núcleos centrais. Lembra dos dois núcleos centrais? Esses aqui, ó. Opa! Esses dois núcleos centrais, que a gente chama de núcleos polares, esses núcleos centrais são fecundados pelo terceiro núcleo que está chegando aqui. Então, eles vão formar o que a gente chama de endosperma. O endosperma é a parte da semente que nutre o embrião, que vai dar nutrientes para o embrião. O embrião mesmo é aquele primeiro daquela primeira fecundação. A segunda fecundação forma o recheio da semente. Vocês já abriram o feijão no meio, não abriram? Quando vocês abrem o feijão no meio, tem uma pontinha branca, bem na... Pega o feijão, imagina o feijão comigo. Pega o feijão, bem no meio aqui do feijão, tem uma bolinha branca. Aquela bolinha branca é o embrião, ok? É dali que vai sair a nova planta, ou sairia a nova planta. Todo aquele resto branco é endosperma. Aquele resto branco endosperma, ele tem 3N. Da onde que vem o 3N? 1, 2, dos dois núcleos polares, 1, 2, mais o terceiro N que está chegando lá do pólen. Então, o endosperma, ele é 3N, ele é triploide. O zigoto é diploide. Como assim diploide? Ele recebe um N da mãe, um N do pai, então ele é 2N, ele é diploide. O endosperma vai servir para nutrir o embrião, mas nunca vai ser o embrião. É ele quem vai ajudar o embrião a crescer. Se a gente fosse traçar um paralelo idiota, seria como se fosse a gema do ovo. A gema do ovo é o que vai nutrir aquele passarinho na hora de crescer. Mas a gente pode comer a gema do ovo, a gente está comendo o embrião, entendeu? A gente está comendo só um nutriente. Estão entendendo a ideia? Então, se aquele ovo de galinha foi fecundado, aquela gema vai nutrir o embrião e ele vai ter um embrião. Se ele não foi fecundado, então aquilo ali não vai se formar, não vai formar um embrião. O que acontece aqui no endosperma? O endosperma é só o tecido nutritivo. O embrião é outra coisa diferente. Soma do embrião com o endosperma forma a estrutura que a gente chama de semente. Então, a semente é tecido nutritivo mais embrião, mais a estrutura que vai dar origem a uma outra planta. Tudo bem? Embrião gera nova planta, endosperma faz nutrição. O que isso tem a ver com a fruta? Nada. Absolutamente nada a ver com a fruta. A fruta é uma estrutura formada a partir do ovário da mãe. E aí a gente vai deixar a fruta para a próxima apostila, porque é conteúdo da próxima apostila. Mas o que eu preciso que vocês entendam é que o endosperma não é a fruta. Se vocês já viram uma vagem inteira? A vagem é a fruta. Cada feijãozinho dentro da vagem é uma semente. Então, dentro de uma fruta, pode ter várias sementes. Ou pode ter uma semente só. Entenderam? A semente é estrutura nutritiva, embrião e a casca da semente. Tudo que estiver para fora da casca da semente já não é mais dessa origem aqui. Não é a origem da dupla fecundação, é a origem da mãe. Então, tudo que estiver para fora da casca da semente já não é mais do embrião, já não é mais da semente, é da mãe. Tudo bem? Essa semente, quando plantada, vai formar uma planta jovem, vai crescer lá, formar uma planta dupla, uma planta adulta, e essa planta adulta recomeça o ciclo de novo. Então, para ver se vocês entenderam de verdade. Olha lá o tomatinho. No tomatinho, a gente tem fruta, 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 fruta. O que é embrião? Isso aqui. Dentro dessa semente existe um embrião e existe um endosperma. A fruta é endosperma? Não. A fruta é uma estrutura produzida pela mãe para que isso aqui seja dispersado. Tudo bem? Então, isso aqui é corpo da mãe. Dentro dessa semente existe o endosperma 3N e o embrião 2N. Ok?
Se a gente olhar aqui para o nosso abacate e para o nosso mamão, o abacate é uma fruta que possui um carpelo, ou seja, um local de crescimento da semente, ou que possui semente, com um óvulo só. Então, um carpelo, um óvulo, uma semente, um buraco, ok? No caso do mamão, eu tenho um carpelo só, um único buraco onde tem semente, só que esse único carpelo tem várias sementes, com muitos óvulos. Quando a gente olha para o tomate, vamos voltar para o tomate, ele tem 1, 2, 3, 4 carpelos, ok? Esses carpelos têm várias sementes, cada um deles, ok? Se a gente pensasse no caqui, o caqui tem 3 carpelos, cada carpelo com 2 sementes. Susto, pessoal? Então, o número de sementes e o número de buracos onde eu encontro sementes é o que a gente chama de carpelo e de óvulo. Óvulo, estrutura formada a partir da fecundação, e carpelo formado pelo corpo da mãe. Fruta formada pelo corpo da mãe, da planta mãe. Susto? E talvez a parte mais importante que a gente tenha para falar da fruta, ou das folhas, das flores, é a estrutura de polinização, é a função da polinização. Quando a gente está falando de polinização é levar o pólen, é diferente de dispersão. Dispersão é levar a semente, ou seja, eu já estou levando isso aqui pronto. Então, fruta é um mecanismo de dispersão da semente. Polinização é o mecanismo de dispersão do pólen, é antes de formar a semente. A polinização é para formar a semente. A dispersão é quando a semente já foi formada e aí eu preciso levar essa semente para longe, porque a planta não tem perna, ela precisa usar outras coisas que façam esse processo. Então, quando a gente fala de polinização, a polinização é realizada por vários meios, que são meios que vão levar o pólen até a outra planta. Existem meios realizados por animais e existem meios realizados por fatores abióticos. Fatores abióticos são o vento e a água. Então, quando a gente fala de anemofilia, é quando o vento leva o pólen. Se o vento está levando o pólen, a planta precisa ter uma estrutura super atrativa, precisa ter uma flor linda e maravilhosa, gigantesca, super custosa energeticamente, com uma cor maravilhosa, com um néctar delicioso. Se o vento é quem vai levar aquele pólen? Obviamente não. Então, o que vai acontecer aqui? Essa é uma polinização inespecífica, porque o vento vai levar para onde tiver que levar. E essas plantas aqui não precisam gastar com energia fazendo flor. A mesma coisa, ou uma coisa muito semelhante, vai acontecer com plantas aquáticas. Plantas aquáticas, na maioria das espécies, aqui eu trouxe só um exemplo, esse exemplo aqui não acaba tendo uma flor, que é a flor da Vitória Régia. A Vitória Régia tem uma flor bonita porque ela é dispersada por abelha, tá? Mas quando eu tenho dispersão pela água, a flor também não precisa ser linda e maravilhosa. Mas eu não achei nenhuma planta que tivesse uma flor, tivesse com inflorescência na internet. Quando a gente pega plantas que têm uma polinização via água ou via ar, elas não têm flores muito bonitas. Agora, quando a gente tem plantas que são polinizadas por animais, aí a conversa vai mudar de figura. Aí a gente tem o que a gente chama de ornitofilia. Ornitofilia é quando um pássaro é quem faz polinização. Então, ornitofilia normalmente é realizada por animais que se alimentam, por pássaros que se alimentam de néctar ou que se alimentam de alguma estrutura da própria planta. Nesse caso, são pouquíssimas espécies de passarinho que vão fazer isso. Os beija-flores, esses sim, são ótimos polinizadores, mas existem outras pequenas espécies de passarinho que conseguem fazer isso. Mas os beija-flores são os melhores exemplos. Eles se alimentam de néctar e levam nas suas penas estruturas que vão levar embora o pólen. E aí aqui a gente está falando de uma polinização que é específica, porque normalmente esse beija-flor, ele vai seguir um padrão de flores que ele vai usar como fonte de alimento. Ele não vai chegar em qualquer flor
ele vai chegar naquela que eles conhecem. Então, existe uma relação entre polinizador e flor que é muito específica e muito bem, é uma evolução, é uma coevolução muito bem feita entre polinizador e flor. Existe a polinização por insetos, que é o que a gente está mais acostumado a pensar, que é a entomofilia, que é quando um animal, um inseto é quem carrega. Só que aí a gente precisa ter na cabeça que esse inseto que está carregando precisa dar um jeito de carregar pólen também. Então, a gente confunde muito na nossa cabeça quem são os polinizadores. Quem que é bom polinizador no reino animal, nessa área aí dos insetos? Abelha, algumas espécies de vespa, algumas espécies de vespa, borboleta e mosca. De resto, amados, Então, Joaninha não tem nada de boa polinizadora. Ela é toda lisa por cima. Então, como é que ela vai carregar pólen? Quem que é bom polinizador? Quem tem como grudar pólen nele. Quem tem como grudar muito pólen nela. Polinização por morcego, que a gente chama de quiropterofilia. Quiropterofilia, ela é muito importante para plantas que são noturnas. E aí a gente tem que pensar que o tal do morceguinho não enxerga tão bem. Então, adianta a tal da folha a tal da flor ter uma estrutura super bonita se o morcego não enxerga? O que ela tem que ter de bom? Ela tem que ter um bom cheiro. Então, ou bom cheiro não, né? Bom cheiro para o morcego, porque plantas que são polinizadas por morcego, normalmente ela tem um cheiro mais forte, de coisa mais, não de coisa podre, mas sabe aquele cheiro de coisa estragada? Normalmente folhas que são polinizadas por morcego têm cheiro de folha estragada, de coisa estragada. E a rodentiofilia, que é quando eu tenho um roedor, normalmente um roedor muito pequenininho, que faz esse tipo de polinização. E aí um dos maiores exemplos que a gente tem aqui é a folha da tequila. A tequila é feita a partir de uma folha, é a fermentação de uma folha, e quem faz a polinização da tequila são os ratinhos. Então agradeça aos ratinhos pelos seus porres de final de semana. E aí, uma coisa que a gente precisa ter na cabeça é essa relação entre flor e polinizador, que são as adaptações que esses animais ou que essas plantas vão apresentar para que eles consigam fazer para que eles consigam ter essa polinização. E aqui eu trouxe um exemplo, que é uma folha que é uma flor que é polinizada por abelha. É uma asterácea, ela tem, isso aqui são folhas adaptadas para atração, as flores estão aqui no meio, e aqui é colocado ela não foi pigmentada, mas isso aqui é como as abelhas enxergam. Então a abelha enxerga em ultravioleta. A gente enxerga assim, mas a abelha enxerga assim, praticamente piscando. Entendeu? Então qual que é a ideia de que vai acontecer? As flores, normalmente elas têm alteração na sua forma, na sua estrutura. Então quando a gente for pensar num passarinho aqui, não é a mesma estrutura do que uma flor que vai ser polinizada por abelha. O formato da flor é diferente, porque o passarinho precisa colocar o bico dentro da folha, dentro da flor. No caso de uma flor que é polinizada por abelha, a abelha não consegue, em alguns casos, ela não vai conseguir entrar dentro da flor. Ela precisa pousar em cima. Existem espécies que a abelha vai entrar dentro da flor? Existe. Quando a gente pega algumas espécies de orquídea, por exemplo, elas tem horas que até o formato e a estrutura, o tamanho da abertura da folha, da flor, é exatamente o tamanho da abelha que vai entrar ali dentro. Então, ela se altera a forma, ela pode alterar a cor, e quando altera cheiro, normalmente ela é polinizada por mamíferos. Cor chama a atenção de pássaro, porque pássaro não sente cheiro. Mamífero não se interessa tanto por cor, mamífero se interessa mais por cheiro. Então, plantas que têm um cheiro mais forte, normalmente são polinizadas por mamíferos. Plantas que têm flores que têm uma cor mais forte, normalmente são polinizadas por pássaros ou por insetos. A forma da flor vai depender de qual inseto, de qual pássaro, de qual mamífero com o qual ela vai se relacionar. E quando a gente fala de uma estrutura de um bom polinizador, o bom polinizador precisa ter estruturas de carregar pólen, senão ele não vai servir para nada. Então, quando a gente olha para um bom polinizador,
ele precisa ter pelo, ele precisa ter muito pelo, ele precisa ter muita pena, ou ele precisa ter garrinhas, gavinhas nas patas, onde o pólen consiga ficar preso, senão ele não vai servir como um bom polinizador. Então, essa relação flor-polinizador talvez seja um dos temas mais interessantes quando a gente está trabalhando com flor, porque essa relação é uma relação de interdependência. Susi, pessoal, fechamos a biologia D. Ficou alguma dúvida? Tem alguma coisa que vocês tenham ficado? Essa parte aqui eu acho que deve ser a mais chatinha de todas, da dupla fecundação. A gente vai retomar ela quando for falar de semente, tá? Vamos falar um pouquinho dela de novo quando for falar de semente. Mas isso aqui eu preciso que vocês tenham na cabeça. Que cada animal e cada planta tem uma adaptação para se relacionar com o seu polinizador. Ok? Dúvidas? Deixa eu ver aqui. Fazer um posicionamento. Qualquer coisa, então, vocês me avisam, tá? Vou publicar as aulas que ficaram para trás lá no YouTube. E a gente se vê na próxima semana para falar sobre a biologia E daí. Vamos voltar a falar de genética, sus? Então, beleza. Tchau, Nathalie. Tchau, Gabi. Tchau, Letícia. E tchau, Vitória. Até semana que vem daí, tá bom? Beijão para vocês.